Bem, meninos, então vai ser o seguinte. Então aqui a gente já sabe que está funcionando, né? A gente está digitando, clica no botão limpar, ele limpa. Beleza. Isso aqui a gente vai usar em que situação? Quando você clicar no botão salvar, ele vai gravar na tabela, certo? A gente vai deixar a tabelinha aqui aberta. Não tem problema deixar ela aberta. A gente vai clicar no botão salvar, ele vai gravar. E quando ele salvar, ele vai soltar a mensagem: dados salvos com sucesso. E depois ele vai automaticamente limpar a tela, permitindo que eu preencha faça um segundo cadastro. Ou um terceiro, um quarto e assim vai. Tá certo? Então isso já facilita o processo. Então pronto. Então para a gente poder fazer isso aqui, a gente vai abrir novamente lá a nossa IDE, certo? A gente já está aqui dentro, ó, do básico útil, né? E a gente vai criar agora a nossa função. Vou criar aqui embaixo. Criar embaixo? Não, normalmente eu faço o seguinte, eu crio aqui em cima, eu vou jogando todo mundo para baixo. Vamos criar aqui a função que vai salvar, né? Ela vai gravar os dados lá na tabela. Então a função salvar, tá? Bem simples. Certo? Essa função, ó, ela vai me retornar um boolean, tá? O que é isso? Isso aqui é interessante para quando você quiser saber se uma função ela foi executada ou não. Se ela retornar true, beleza, ela funcionou, ela foi executada. Se retornar false, deu problema em algum lugar, tá? Bom, eu vou construir aqui a passagem de parâmetros. Nesse caso, vocês podem até fazer do jeito que eu fizer aqui. Eu vou fazer linha a linha embaixo, tá? Porque como são muitos parâmetros, então vamos lá. Todos eles já entram com by val por default, tá? Então by val nome, as string. Como é que eu faço? Vírgula, espaço, underline, enter. Certo? Próximo. By val aqui, fone 1, as string, da mesma forma. Vírgula, espaço, underline, enter. By val, fone 2, as string, by val, e-mail as string. E o último simplesmente setinha para baixo. Tá? Que aí você sabe, você identifica bem facilmente quem são os parâmetros que você tem que colocar. Algum deles é opcional? Nenhum, né? Todos eles são obrigatórios. Porque não tem o optional, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, declarando os objetos. Então, Jim. Lembre-se que a gente tem que criar um workspace, um BD, né, um database e um record set, não é? Só que eu vou utilizar aqui um acesso local, tá ok? Eu não vou pegar uma informação que está lá fora.
já está dentro da minha base. Então, se é local, eu vou usar o current. Quando eu uso o current, eu não preciso definir o workspace. Ele já está ativo, tá? Eu não preciso definir. Então, não vou declarar o workspace. Então, sendo assim, eu só vou declarar quem eu vou precisar, que é o banco de dados, as database e o record set as. Oi. Se tivesse ido lá naquelas preferências, nas ferramentas, não tinha dado certo não, né? Talvez o down. Sim, não tinha funcionado. Porque aí eu não teria o down, não teria a biblioteca para poder eu fazer essas manipulações. Certo? Mas isso aí vai ser intrínseco ao teu projeto. Toda vida que você for manipular dados, tem que habilitar lá o DAO. Por padrão ele vem, tá? Só que quando você vai precisar de manipular bases externas, o DAO que ele vem é um DAO muito resumido. Que é o que já estava habilitado. Que é o que estava habilitado. Então ele só faria esse que eu vou fazer agora, tá? Mas não ia funcionar para acessos externos. Beleza. Setar os objetos. Então o primeiro set que eu vou fazer vai ser o BD, tá? Depois eu mostro para vocês uma estrutura que eu poderia resumir isso aqui numa linha só. Tá certo? Mas aí para vocês entenderem como funciona, eu tenho que fazer aqui o passo a passo. Então o BD aqui no meu caso aqui, ele vai ser esse, ó. Corrente DB, tá? Corrente DB significa que é o banco de dados atual, esse que eu estou utilizando agora. Antes faltou uma coisa, eu colocar bem aqui, ó. Faltou colocar o retorno da função. Vou colocar aqui. Coloquem aí o retorno da função. Por que eu vou colocar o retorno da função logo no início? Porque eu quero que ela sete a função sempre como false. Sempre. Por quê? Porque se der qualquer problema, ele não retorna true. Vai retornar false e eu sei que houve algum problema. Tá? Mas em princípio a gente deixa que ele retorna false. Pronto. Já defini aqui o banco de dados. É o atual. Tá? Record set vai ser bd.openRecordSet. Aí como eu disse, né? Nome da cadeia de string, aliás, é o nome da minha tabela, né? Nome da minha entidade que eu vou mexer, que eu vou trabalhar. Pode ser um SQL também, tá? Eu poderia simplesmente aí criar um script SQL e ele fazer a leitura. Tranquilão. Tá? Quando a gente for ver consulta, a gente vai ver como é que faz essas criações. Então, simplesmente aqui eu coloco o nome da minha tabela. E digo que eu vou querer abrir ela como um DB Open Table. Certo? Digo qual é a tabela. Aí você tem que saber qual é a tabela que você vai carregar. E você vai definir qual é a forma que ela vai ser carregada. Então ela vai ser carregada com uma tabela mesmo. Ok, então ó. Record set, eu estou dizendo que eu vou abrir o conjunto de registros da tabela agenda. E eu quero que ele abra no formato de tabela. Então ele vai pegar essa tabela e vai criar uma tabela lá na memória para que eu armazene esses dados aqui, ok? Beleza. Definido, vamos trabalhar. Como eu vou só inserir
dados nessa tabela, eu vou só inserir desta vez, então a pesquisa aqui é bem simples. O processo é bem simples. Simplesmente eu vou dizer para ele adicionar um novo registro na tabela. Simplesmente. Então vai ser assim, ó. Vou trabalhar com o if, né? Lembra-se do if, que é que ele faz? Então o if ele vai substituir para que eu não precise escrever uma estrutura o tempo todo. Então eu jogo o if e ele me permite utilizar somente os parâmetros diferentes. Então no caso vai ser o if record set, fecha o if, eu já contei a história do if para vocês? Mas é isso mesmo. Então com o comando if, eu já declarei ali a estrutura, né, o RS, que é o record set. Se eu apertar ponto, ele me puxa todos os métodos e propriedades desse objeto. E o primeiro que eu quero é esse que já está logo aqui, ó. Add new. O que é que eu vou fazer no add new? Adicionar novo. Aí vem a questão, adicionar novo o quê? Ó, todos os campos lá nas tabelas, aqui são chamados campos de registro. Esses campos de registro, eles funcionam na mesma sintaxe toda a vida. Qual é a sintaxe? Record set, bang, nome do campo. Primeiro aqui vai ser o AG, nome. Esse cara vai receber quem? Nome. De onde é que vem esse nome aqui, ó? Do meu parâmetro. Que vai receber, vai ser feita a passagem por parâmetro. E esse AG nome vem de onde? Vem daqui, ó, da tabela. Por isso que você tem que se lembrar como foi que você escreveu lá na tabela. Tem que estar idêntico. Se você escrever diferente, ele não vai achar. Tá? Aí eu vou de novo, ó. Record set, bang. Aí o próximo aqui é o fone. Então AG, fone 1. Recebe quem? Fone 1. Certo? O fone 2 é o mesmo, então eu vou só fazer isso e fazer isso. E o próximo é o e-mail, né? O nosso aqui está tranquilo, porque são poucos campos, né? Mas, e se eu tivesse 12 campos, 15 campos, né? Muitos campos, você tem que escrever para todos eles, tá? Você tem que exatamente dizer qual é o campo que vai receber qual informação. Tá? Beleza. Abri o record set, recebi esses dados, gravei na tabela. O que é que eu tenho que fazer agora? Dizer para ele que ele grave, que ele realmente grave. O gravar chama-se atualizar. Então, ponto update. Vou até colocar aqui, ó. Cria um novo registro. Registro ou registro? Registro. E aqui é atualizar a tabela. Se eu fizer tudo isso aqui e não salvar, não tem nada, né? Ele não gravou. E aqui embaixo eu tenho que colocar o fechamento, tá?
função salvar recebe true. Ou seja, se deu tudo certo, se está tudo beleza, está tudo legal, isso aqui pronto. Ele vai me retornar true. Certo? Ao contrário aqui de cima que está falso, né? Por que eu coloco esse falso aqui? Porque se tiver qualquer problema aqui, se ele não achar a tabela, não achar o nome, por exemplo, se eu colocar nomes, sabe o que ele vai dizer para mim? Item da coleção não existente, ou seja, ele vai abrir esse conjunto de registro, vai ver que esse nome não existe e vai me retornar um erro, tá certo? Isso a gente tem que ter muito cuidado. Bota aqui um depurar. Show de bola. Até aqui tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer? Show de bola. O que é que eu faço agora? Na minha tabela aqui, ó, no meu formulário, eu vou fazer o quê? Vou chamar aqui, ó, evento, botão salvar, né? Pá. Aí aqui é o seguinte, lembre-se que o meu botão salvar, ele é, aliás, a minha função salvar, ela é uma função do tipo booleano, né? Ele me retorna um booleano, então significa dizer que eu vou poder identificar isso por meio de uma condicional. Tá? Então vai ser assim, ó. Se a minha função salvar, agora eu tenho que dizer quem são os parâmetros que eu vou inserir nela, tá? Me txt nome, que é o primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, me txt e-mail fone 1. Próximo parâmetro, eu vou colocar assim para poder dar certo no meu, tá? Mas no de vocês dá para ir direto. Me txt fone 2. Me txt e-mail. Se essa função inteira for verdadeira, vocês estão vendo que eu abri aqui o if e imediatamente eu fechei? Façam isso o tempo todo. Que é para vocês não se perderem e saber se abriu o if, se fechou, né? O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que se essa função toda, passando esses parâmetros, o resultado dela for verdadeiro, tá? Alguém percebeu alguma coisa de estranho aqui? Não? Vou deixar em aberto aí, para ver se vocês percebem. Depois do dentro tem Hã? nada. Depois do dentro, vai pra nada. Não, depois do tempo, acabou. Acabou. Acabou ali o início da instrução. Lembre-se que a gente tem uma função chamada mensagem. A gente vai usar, né? Função mensagem. Olha como o reuso é bacana. Que aí eu simplesmente, ó, a função está pronta. Eu não preciso mais escrever message box, não sei o que, botar os botões. Já está feito. Tá? Aí vem a pergunta. E agora? Se não é verdadeiro, se deu algum problema lá, não salvou. Pronto.
Mas se deu certo, eu quero que ele me mostre a mensagem e eu quero limpar logo os campos, tá? Como é que eu faço? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu poderia chamar a função limpar, poderia chamar a função limpar, mas eu já tenho alguém que executa aquela função para mim, que é o botão, então eu chamo o botão. Simples assim. Eu não preciso botar cal, não preciso fazer nada. Basta eu chamar o botão com a função que eu quero que ele execute. No caso, clique. Eu posso chamar aí a função salvar, não? Para executar. Tá aqui, ó. Ó, vamos lá. Essa função salvar, ela não é um boolean, ela não retorna um boolean, retorna verdadeiro ou falso. Então, se ela retorna verdadeiro ou falso, só tem uma forma de eu descobrir se o retorno dela é verdadeiro ou se o retorno é falso. É por meio de uma condicional. Por isso que eu uso o if. O que eu pedi para vocês observarem e ver se vocês achavam alguma coisa estranha, é que eu disse assim, ó. Se essa função é verdadeira, vai fazer isso aqui. Se não, vai fazer isso. O que vocês vão observar é que eu não coloquei o igual a true. Alguém observou que eu não coloquei o igual a true? Né? Ou seja, eu não disse, ó, igual a true. Não disse. Mas disse que se isso aqui for igual a verdadeiro, faça isso. Concordam? Isso porque isso já é famoso, é lógico. A primeira intenção que eu estou colocando aqui é que ele seja sempre verdadeiro. Tá? Que ele seja sempre verdadeiro. Então, se o retorno da minha expressão é verdadeiro, eu posso omitir. Eu não preciso colocar igual a true. Tá? O igual a true, se eu colocasse, seria como se fosse uma redundância. Eu estou aumentando o que já está lá. Tá certo? Eu estou explicitando. Ok? Então, toda vez que vocês forem construir um if e precisarem de um retorno verdadeiro, não necessariamente precisa colocar igual a true. Basta colocar do jeito que está aqui. Tudo bem? Aí sim, aí quando eu faço isso, para que ele me retorne verdadeiro ou falso, ele tem que executar a função. Aí ele chama a função para executar. Tá? Aí ele executa. E aí, depois que ele executar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber se o resultado dela foi verdadeiro ou se foi falso. Se foi verdadeiro, mensagem. Se foi falso, a mensagem e limpa a tela. Se foi falso, mensagem que deu problema. Tudo bem? Podemos testar? Vamos lá. Então, clica aqui. Depurar. Show de bola. E vamos lá, né? Agora é a hora da verdade. Tinha um filme lá nos anos 80 que tinha isso. A hora da verdade. Então vamos lá. Tudo preenchido. E agora eu clico no botão salvar. E olha o que ele me mostra. Dados salvo com sucesso. Sistema 1.0, né? Clique em OK. E limpou, ó. Já limpou o meu formulário.